Olha só, uma questão que pode ser uma pegadinha macabra, certo? A quantidade de pessoas que, apesar de confirmar presença em certos eventos sociais, não comparece neles, costuma ser prevista mediante o cálculo de um percentual do total de convidados, que em geral é 20% para eventos sociais. Com base nessas informações, calcule a quantidade mínima de pessoas que deve ser convidada para certo evento social em que se espera que compareçam 600 convidados. O que a maioria dos amiguinhos da Rede Globo vão fazer aqui? Vão errar, porque tem a alternativa errada certa. Vai pegar o número 600 e falar assim, é só aumentar 20% desse valor. 10% de 600 é 60. 20% de 600, portanto, vai ser o dobro, que é 120. E se você soma C de cair do cavalo, 720, né? Por que você não pode fazer isso? Porque porcentagem a gente não pode subtrair para chegar a um valor e depois achar que se a gente somar daquele valor que foi subtraído, a gente vai voltar ao original. Não pode fazer isso. Vamos pensar num exemplo aqui mais simples, com o próprio número 100. Pensa no seguinte, o número 100, se eu tiro 20% dele, 100. Se eu tiro 20%, eu vou chegar a 80. Se eu pego esse 80 e somo 20%, é sobre outro valor agora. Então, 10% de 80 é 8, 20% é 16. Aí eu somo 80 mais 16, vai voltar a ser 96. E não 100 como era antes. Então, não podemos, nunca, jamais, em tempo algum, falar uma barbaridade dessa, que a gente vai pegar uma subtração de porcentagem, somar o mesmo percentual e voltar ao que era antes, porque é errado. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pensar um número X, tal que, concorda comigo aqui numa coisa, se eu tenho 100% de pessoas, se 20% falta, 80% vão. Então, eu vou pegar um número X, de tal modo que 80% dele vá, certo? 80% desse valor X de pessoas vá, de modo que isso aqui dê 600 pessoas. Lembrando que o número 80%, ele pode ser escrito como a fração 80 sobre 100, ou 0,8, né? Por quê? Se eu divido 80 por, esse por significa dividido por, certo? 100. É só andar duas casas com a vírgula aqui para cancelar esse zero. Então, uma, que estava aqui, né? Uma, duas, a vírgula vem parar para cá, fica 0,8. Né? Então, eu posso multiplicar por 0,8, é o que eu sempre faço, mas é que eu vou deixar na forma de fração para ficar mais bacana para nós. Agora, é só resolver isso aqui, combinado? Vou passar esse 100 para o lado de lá multiplicando, vai ficar só x é igual a 600. O 100 vai passar para cá multiplicando. E o 80 vai passar para cá dividindo, 100, né? Faltou um zero. E o 80, que estava multiplicando o x, vai passar para cá dividindo, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, corta um zero daqui com um zero de cá, 10 dividido por 2 é 5, 8 dividido por 2 é 4, 600 dividido por 4, 600, 150 mais 150, 300, 300 mais 300, 600. Então, se eu divido 600 por 4, vai dar 150. E aí, por fim, 150 vezes 5. 150 vezes 5 vai ser 150 mais 150, 300 mais 300, 600, 600 mais 150, 750, letra D. Então, aí, muito cuidado, senão você erra toda a prova. Eu tô falando aqui com você a real oficial. Toda prova vai cair uma questão dessa. Sério mesmo. Muito cuidado com esse negócio de achar que você pode somar e subtrair porcentagens. A gente pode, multiplicar porcentagens. Yeah, money clip us, got